A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo. Dando continuidade aos nossos tutoriais, nós vamos continuar aqui com a lição número 7, os dons da elocução. Nós estamos aqui no tópico número 2. Só um minutinho, que deixa. Está com uma sombra ali. Aí. Tem que acertar aqui para que não apareça. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou ficar aqui. Ficar aqui, mais ou menos aqui. Ok. É o quarto trimestre, o tópico é o tema A Igreja e o Espírito Santo. A revista foi escrita pelo bispo Oídio José do Carmo e a lição é 7, os dons de elocução. A coordenação nesse dia é do pastor Ademar, será ministrada no dia 13/11 de 2022. Esses tópicos, agora vão ser um pouco mais, são um pouco mais com referências bíblicas um pouco longa. Então peço que os alunos tenham paciência, porque a gente vai ler todos, porque é importante, que a escola bíblica possa ler as referências da Bíblia. Tanto esse tópico 2 aqui, e o tópico 3 são longos, viu? Tá? Então, o tópico é 2. As variedades de línguas. O autor comenta que em meios... só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui como eu vou fazer aqui. Deixa eu ver um pouquinho para cá, para que não apareça o meu rosto ali na luz. Exatamente, essa luz aqui é da foto aqui do avatar, que tem a luz aqui do Espírito Santo aqui na pomba. Então, se eu colocar o meu rosto um pouco para cá, vai aparecer aqui o reflexo da luz. Então, eu vou vir um pouquinho mais para cá, tá? Eu vou vir um pouquinho mais para cá, tá? Para que não se aparecer, tá? Então, eu vou ficar um pouco descentralizado justamente para que não apareça essa luz aí, tá? Daí, o autor comenta, tá, que em meio a tantas dúvidas que surgem sobre o dom de variedade de língua na condução de dom, o autor esclarece que esse dom é uma das manifestações do Espírito Santo quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala. Aí no tópico 2 do item 2.1, o ensino de Paulo sobre o dom de variedades de língua. Paulo, a respeito dos dons, do dom de variedades de língua em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, instrua que esse dom com a finalidade de construir algumas diretrizes para ajustar a forma desorganizada que o culto da igreja de Coríntio estava realizando. Aqui está errado, né? Instrua aqui. Instrui. Instrui que este dom, com a finalidade de construir algumas diretrizes para ajustar a forma desorganizada e o culto que a igreja de Coríntio estava realizando. E afirma que falar em língua serve para um sinal para os infiéis. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aí o comentarista aqui cita, aqui está errado também, Ezequias Soares, o que significa o falar em línguas ser um sinal para os descrentes, 1 Coríntios 14, 20 a 25. É uma das passagens paulinas mais difíceis, até os expoentes pentecostais mais respeitados no mundo reconhecem sua dificuldade. Então vamos lá. 1 Coríntios 14, de 20 a 25. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em língua, estares em luto ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco?
Mas se de todos profetizarem, de algum induto ou fiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando a Deus está verdadeiramente entre vós. A expressão em línguas, em Atos, né? É, em Atos, Atos e em Atos e em 1 Coríntios. O autor cita David Lean, Teologia Sistemática, 1997, página 476. A diferença básica entre o fenômeno das línguas e o Atos em primeiro... não é Atos, é Atos, é o livro. Atos em 1 Coríntios está no seu propósito. Em Atos, a língua visa a edificação pessoal, e que os discípulos realmente haviam percebido o dom prometido pelo Espírito Santo para revesti-lo de poder do alto. Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 14, de 1 a 4. Estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, que me ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E não precisavam ser interpretados. Em 1 Coríntios, o propósito era a bênção e as outras pessoas da congregação, por isso era necessária a comunicação. E quem nem todos que foram batizados, não é em quem não, e que nem todos foram batizados com o Espírito Santo, exercerão um ministério contínuo de falar línguas na igreja local. 1 Coríntios 12:30. Tem todos os dons de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todas. Aqui no comentarista, o autor cita Estevão Ângelo de Souza, né, no Domínio do Espírito, 1997, página 95. Já estudamos que não houve exigência quanto à manifestação da língua em Jerusalém, em Cesareia e Éfeso, e em todos falares em língua. Mas quando as línguas com o dom de elocução, há normas a considerar. Nem todos possuem. Em 1 Coríntios 12:30b, que eles falam todas diversas línguas. Nem todos os dons de curar, falam todas as línguas e interpretam todas. Deve ser seguida de interpretação. 1 Coríntios 14, de 13 a 26. É um pouco longo, mas a gente vai ler. Por isso, o que fala em língua desconhecida, orem que possa interpretar, porque se ora em língua desconhecida, o seu espírito ora bem, mas o seu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o outro induto? O amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizem. Porque realmente tu dás bem as graças, mas não ao outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo mais língua do que todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, com 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, né?
por gente de línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja que congregar num lugar todos falarem língua, estarais o indulto, ou infiéis não dirão, porventura, que estáis louco? Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar de todos, é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. A necessidade de ordem no culto, né? Que farei, pois, irmão, quando se vós juntar cada um de vós, tendo salmos de doutrina, tendo revelação, tendo línguas, tendo interpretação? Faça-se tudo para edificação. Tá? 1 Coríntios 14, 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. No C aqui, também é um pouco longo, mas a gente vai ler, tá? Estão sujeitos à limitação. 1 Coríntios 17, 28. Nós acabamos de ler aqui, ó, tá vendo? Ó, de 17 até 28 aqui, ó, tá vendo? 26. Só vamos ler o 28 aqui, ó, tá? Que é o que nós vemos lá em cima, e aumentou 28, que diz aqui, ó, mas se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo. E foi colocado aqui separado, tá vendo? Ok? Então é a mesma citação do versículo anterior aqui, ó, tá? Dos versículos anteriores. Aí nós vamos para o 2.3. O dom de variedade de língua para edificação do crente. O crente necessita do recobrimento de perder do poder, não é perder aqui não, do poder do Espírito Santo e as suas manifestações de dons espirituais. Por isso, há necessidade de buscar esses dons espirituais em toda a sua plenitude. Entre os dons difundidos pelo Espírito Santo, encontramos a variedade de língua, que exerce uma função de edificação pessoal do crente. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí, os pentecostais entendem que o crente, através de dom de variedade de língua, pode ser usado para a edificação da igreja, e também através do dom de interpretação de língua, pois no meio desse todos podem entender a mensagem em sua própria língua. Aí o autor aqui cita Elinaldo Renovato. A variedade de língua pode ser útil para a edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Caso o crente falar em línguas para sua edificação, não há necessidade de interpretação. 1 Coríntios 14, 18 a 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O crente cheio do Espírito Santo é edificado por Deus, por ser usado nas reuniões para a edificação da igreja através do dom de interpretação de línguas. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Aguardo todos no tópico número 3, que é Operação de Maravilha. Até lá, se Deus permitir.